Tu sentes o peso da coroa, outrora gloriosa, agora maculada pela desobediência. Vês o preço amargo da rebelião contra a vontade divina, manifestado na queda de um reinado e na humilhação de uma família real. Contemplas não apenas a perda da vida, mas a profunda ignomínia que se abateu sobre o primeiro ungido, um espetáculo de dor e desolação para todo Israel. Que teu espírito se curve diante da soberania de Deus, meditando nas consequências eternas das escolhas humanas. Que este lamento profético te incite à reflexão sobre a graça e as duras lições que ressoam através dos séculos. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma reflexão como esta. Que Deus fale ao teu coração. Sente agora, com a alma em suspenso, a reverberação daquela derradeira batalha. Não é apenas o clangor das espadas que ecoa, mas o grito mudo de uma fé vacilante, a desesperança de um rei que viu o favor divino se afastar como névoa ao sol. Em Gilboa, nas colinas amargas da desolação, o destino se cumpria com uma crueldade implacável. Tu percebes a agonia de Saul, ferido, humilhado, vendo seus filhos caírem ao seu lado, oprimido pela flecha inimiga e, mais ainda, pela consciência de um trono perdido não apenas para um sucessor, mas para a própria bênção do Eterno. A profecia de Samuel, outrora voz de advertência e juízo, agora se materializava em cada golpe, em cada perda. O que era um reino de promessas transformara-se em um palco de tragédia. Sentiste o sopro frio da morte se aproximar, não como um libertador, mas como o selo final de uma trajetória marcada por escolhas que se afastaram da soberania divina, selando o destino de um reinado outrora glorioso. Vês o desespero nos olhos do primeiro ungido, a mão que hesita antes de se erguer contra si mesma, preferindo a própria lâmina à ignomínia de ser capturado e escarnecido pelos incircuncisos. Uma escolha final, terrível e solitária, um grito silencioso que se perde entre os mortos daquele dia fatídico. A coroa, agora caída, jazia na terra manchada de sangue, um lembrete pungente de quão frágil é o poder quando desprovido da direção divina. Não é um simples relato de guerra que se desenrola diante de ti, mas um lamento cósmico, onde a rebeldia humana confronta a majestade de Deus e as consequências se derramam sobre gerações. A morte de Saul não foi o fim de uma vida isolada, mas o desmoronar de um pilar que sustentava a esperança de uma nação. Um rei escolhido pelo próprio Senhor, agora rejeitado por suas próprias ações e pela desobediência que marcou seus passos. Então, com o alvorecer, vem a cena que gela a alma. Os filisteus, triunfantes em sua vitória amarga, vasculham o campo de batalha. E lá, entre os caídos, encontram Saul e seus filhos, Jonatan, Abinadab e Malquissua, estendidos na morte. Ah, que humilhação, que ultraje para o ungido de Israel! Não lhes basta a vitória, buscam o escárnio, a profanação. Cortam a cabeça de Saul, despojam-no de suas armas e as exibem em escárnio nos templos de seus ídolos, em suas terras, para que a notícia da queda de Israel ressoe em cada aldeia pagã. Tu sentes o nó na garganta, a vergonha que se espalha como fogo por toda a terra de Judá e Israel. O corpo sem cabeça de Saul e os corpos de seus filhos são pregados no muro de Bet-Seã, uma exibição macabra, um troféu de guerra que ecoa a crueldade do inimigo e a dor profunda de um povo desamparado, um espetáculo de ignomínia que se gravaria na memória coletiva por séculos. Contemplas, então, um raio de luz na escuridão mais densa. Os valentes de Jabes-Gileade, movidos por uma lealdade inabalável, por uma memória de salvação antiga concedida por Saul, empreendem uma jornada noturna, arriscando suas próprias vidas para resgatar os corpos de seu rei e de seus príncipes da ignomínia. Que ato de amor e honra!
Eles os retiram do muro, os levam a Jabes e ali os queimam, em um gesto de piedade final, sepultando seus ossos sob um tamarigueiro. É um adeus digno, um lamento silencioso que tenta redimir, ao menos em parte, a brutalidade daquela humilhação pública. Tu meditas sobre a profundidade da gratidão e da lealdade que podem florescer mesmo em meio à desolação mais abjeta, um testemunho de que a dignidade humana busca se afirmar mesmo quando a esperança parece morta, um contraste pungente com a humilhação que se abateu sobre a família real. Mas além da dor, da humilhação e da lealdade, paira uma questão mais profunda, uma reflexão que transcende o tempo e a história. O que este episódio nos ensina sobre a soberania divina e a responsabilidade humana? Saul foi ungido, escolhido, elevado. Contudo, a teimosia, a impaciência, a desobediência persistente foram como cunhas que o separaram do favor de Deus. A voz do Eterno, que outrora o guiava, tornou-se distante, silente, até que nem mesmo os profetas ou os sonhos puderam oferecer resposta. Tu és confrontado com a verdade de que o caminho da obediência é o caminho da vida, e o da rebelião, ainda que revestido de boas intenções ou medos humanos, conduz a um precipício. Que lição pungente sobre a necessidade de se curvar, de se humilhar diante da vontade do Criador, antes que a humilhação venha de outras fontes, mais amargas e dolorosas. Uma meditação sobre o arrependimento e a graça. Que teu coração se incline para compreender a complexidade da graça e do juízo divinos. Deus, em sua justiça, permite que as escolhas humanas gerem suas consequências, mas em sua misericórdia sempre oferece um caminho de retorno, de arrependimento. A tragédia de Saul não é apenas a história de um rei caído, mas o alerta eterno para cada alma que se afasta do Senhor. A verdadeira força não reside na espada ou no trono, mas na humildade de um espírito que busca a face de Deus em todo o tempo. Contemplas a grandeza de um Deus que, mesmo em meio à dor e ao castigo, revela seus propósitos e estabelece seus caminhos, preparando o palco para um novo tempo, para uma nova linhagem de reis que, com seus próprios desafios e falhas, aprenderiam a depender ainda mais da sua graça. O lamento por Saul e seus filhos ressoa não como um fim, mas como um prefácio, uma advertência solene que ecoa nos corações de todos aqueles que buscam viver em alinhamento com a vontade do Altíssimo, confrontando a alma com a dura realidade da desobediência. Que a memória da queda de Saul seja para ti um convite constante à introspecção, à autoanálise, à oração. Que te lembre da importância de ouvir e obedecer, de confiar na providência divina, mesmo quando o caminho parece incerto. Que a humilhação do rei te inspire a buscar a verdadeira honra que vem de Deus e a temer mais a desaprovação do céu do que o escárnio dos homens. Que estas profundas verdades bíblicas continuem a moldar teu entendimento e a fortalecer tua fé. Permite que o Espírito Santo te guie a meditar ainda mais sobre os caminhos do Senhor, revelados nas Escrituras, para que possas discernir os sinais dos tempos e permanecer firme na rocha da salvação. Pondera sobre como a fidelidade de Deus prevalece, mesmo quando a fidelidade humana falha, e como Ele tece seus planos através das eras, culminando em uma redenção que excede todo entendimento. Que a próxima etapa de nossa jornada nos revele ainda mais sobre o propósito e a graça imutável do nosso Criador. À luz da queda de Saul, tu és convocado a contemplar a essência do que significa reinar sobre a égide divina e o preço amargo da desobediência persistente. Não se trata apenas da falha de um homem, mas do eco de uma advertência que atravessa os séculos, ressoando nos corredores do coração humano. Pondera agora sobre o peso daquele mandamento divino, a clareza da voz que instruiu Saul e a sutil, porém devastadora, erosão de sua fé que o levou a agir segundo sua própria conveniência, ou talvez segundo o medo dos homens e não segundo a vontade expressa do Altíssimo. Não foi um erro isolado, mas uma sequência de escolhas que gradualmente afastaram o Espírito de Deus dele, deixando um vazio onde antes residia a unção. Sente a dor daquela ruptura, não apenas como um evento histórico, mas como uma lição atemporal. Deus havia providenciado, havia capacitado, havia elevado Saul.
e, em contrapartida, esperava uma resposta de total submissão, uma fé inabalável que não transigisse diante da pressão ou da lógica humana. Quando a obediência se tornou seletiva, quando a própria vontade do rei se sobrepôs à do Senhor, as rachaduras começaram a aparecer no fundamento de seu reinado. É um lembrete vívido de que a verdadeira autoridade e poder não emanam do cetro ou da coroa, mas da inabalável conformidade com os desígnios divinos. A tragédia de Saul te impele a questionar quantas vezes em tua própria jornada a voz do egoísmo ou do temor humano te desviou da senda da obediência plena? Que a tua alma se dobre em reverência diante da soberania de Deus, que mesmo em meio à rebeldia e à consequente dor, mantém seus propósitos inalterados. A morte de Saul não foi o fim do plano divino para Israel, mas um doloroso, ainda que necessário capítulo para o estabelecimento de uma nova ordem, de um coração segundo a sua vontade. O lamento por Saul e seus filhos é profundo, sim, mas é também um prefácio para a ascensão de um rei que, embora falho em sua humanidade, possuía um coração voltado para o arrependimento e uma dependência contínua da graça divina. Tu percebes que Deus não é surpreendido pelas falhas humanas, mas as tece em seu grande e eterno tapeçaria, revelando uma sabedoria que transcende nossa compreensão limitada. Medita sobre a diferença crucial que se estabelece entre o orgulho, que endurece o coração, e a humildade que o quebra em arrependimento. Saul, por vezes, demonstrou remorso, mas nunca uma genuína mudança de coração que o levasse a abandonar as atitudes que o afastavam de Deus. A semente da desobediência floresceu em amargura, paranoia e um ciúme destrutivo, culminando na perda de tudo. Este quadro sombrio não é para te desanimar, mas para te alertar sobre a sutileza do pecado e a urgência do arrependimento verdadeiro, aquele que nos leva a um abandono completo de nossas próprias vontades e a uma renovada entrega à vontade de Deus. Que a história de Saul seja um espelho para as tuas próprias inclinações, um convite a examinar as profundezas de teu ser. Observa a fidelidade divina que, mesmo diante da infidelidade humana, permanece como uma rocha inabalável. Deus não abandonou seu povo por causa dos erros de Saul. Ele, em sua providência, já preparava um caminho de restauração e de esperança. Em meio à desolação de Gilboa, à humilhação dos corpos e ao luto de Israel, o Espírito do Senhor já se movia para ungir e levantar aquele que seria o rei segundo o seu próprio coração. É um testemunho poderoso de que a graça de Deus não tem fim e que seus planos não são frustrados pelas falhas de suas criaturas, mas sim revelados através delas, forjando lições preciosas para todos que buscam sua face. A memória dos valentes de Jabes-Gileade, que ousaram resgatar os corpos de Saul e seus filhos da ignomínia, serve como um farol de honra e lealdade em um cenário de desolação. Este ato de compaixão e coragem, uma centelha de luz na mais profunda escuridão, nos recorda que mesmo quando a fé parece vacilar e a esperança se esvai, a dignidade humana e o amor ao próximo podem surgir de formas inesperadas, um lembrete da essência da bondade que Deus imprimiu no coração do homem. Eles não estavam preocupados com o julgamento divino sobre Saul, mas com a decência e o respeito devidos a um rei que um dia os havia salvado. Que esta atitude de honra te inspire a estender a mão, a oferecer consolo e dignidade mesmo àqueles que falharam, imitando o amor que busca restaurar e não apenas condenar. Que este mergulho na história de Saul te conduza a uma reflexão profunda sobre a tua própria jornada de fé. A coroa de Israel, um símbolo de poder e responsabilidade, repousou sobre Saul, e a forma como ele a aportou é um ensinamento. Como tu manejas as responsabilidades que te foram confiadas? Como tu respondes à voz do Espírito Santo em teu coração? Que a dura realidade da humilhação de Saul te motive a buscar incessantemente a aprovação de Deus e não a dos homens, a priorizar a obediência acima de qualquer conveniência e a cultivar um coração quebrantado e contrito, pronto para o arrependimento. Permite que as Escrituras te guiem a uma compreensão ainda mais rica da fidelidade de Deus e da necessidade de andarmos em seus caminhos, para que possas discernir com clareza a voz do Pai em meio ao clamor do mundo. Continua, então, a meditar sobre o desdobrar dos propósitos divinos.
sobre como a luz de um novo amanhecer sempre surge após a mais densa escuridão, revelando a misericórdia que se renova a cada manhã e a graça que nos sustenta mesmo em nossos maiores fracassos. Contempla, então, a vasta tapeçaria da providência divina que se desenrola, mesmo quando a escuridão da desobediência humana parece obscurecer todo o horizonte. A queda de Saul não foi o fim da esperança para Israel, mas um portal doloroso para um novo capítulo, uma revelação da inabalável fidelidade de Deus, que, em sua soberania, já havia preparado o coração de um pastor, um homem segundo seu próprio coração, para assumir as rédeas de uma nação. A misericórdia do Altíssimo, que se renova a cada manhã, não permitiu que o caos da desolação perdurasse indefinidamente, mas acendeu uma chama no horizonte. Sente a profundidade daquele vazio deixado pela morte do primeiro rei. Não era apenas a perda de um líder, mas o choque de uma nação que via seu ungido perecer de forma tão humilhante. O silêncio que se seguiu ao clamor da batalha de Gilboa foi pesado, prenhe de luto e incerteza. A coroa, agora sem um portador digno, parecia clamar por uma nova unção, um novo caminho. Mas, mesmo nesse vazio, o Espírito de Deus pairava, movendo-se sobre as águas turbulentas da transição, tecendo os fios de um plano que superava em muito as falhas humanas. Tu és convidado a refletir sobre a justiça de Deus, que, embora por vezes incompreensível em sua severidade, é sempre permeada por uma promessa de redenção. A morte de Saul, tão trágica e desoladora, serviu como um amargo lembrete de que a desobediência tem um preço e que a soberania divina não pode ser desafiada impunemente. Contudo, em meio a essa verdade dura, a graça já estava em ação, preparando o cenário para a ascensão de Davi, aquele que, apesar de suas próprias imperfeições, compreenderia a essência da verdadeira adoração e da dependência total de Deus. Que a tua alma se incline diante da paciência divina, que suportou a persistente rebeldia de Saul por tanto tempo, sempre oferecendo oportunidades para o arrependimento genuíno. A rejeição de Saul por Deus não foi um ato impulsivo, mas a acumulação de uma série de escolhas que o afastaram da fonte da vida e da verdadeira autoridade. A história de Saul ecoa como uma advertência para todos nós, para que não endureçamos nossos corações e não nos desviemos da voz do pastor, que nos chama constantemente para seus caminhos. É um convite para examinarmos a nós mesmos, para discernirmos onde, talvez, nossa própria vontade tem suplantado a vontade do Altíssimo em nossas vidas. Pondera sobre a profunda sabedoria de Deus, que, mesmo diante da ruína, já vislumbrava a restauração. A dor de Gilboa, a humilhação dos corpos de Saul e seus filhos expostos nos muros de Bet-Sean, tudo isso seria superado pela glória vindoura de um reinado que apontaria para o próprio Messias. A linhagem real seria estabelecida, não mais através da escolha humana e da aparência exterior, mas através de um coração moldado pela graça e pelo propósito divino. Tu percebes que a verdadeira força de um rei não reside em suas armaduras ou em seu exército, mas em sua submissão humilde ao Rei dos Reis. Permite que esta meditação te leve a uma compreensão mais profunda da natureza do arrependimento verdadeiro. Saul lamentou, chorou, mas seu coração nunca se quebrou de tal forma a operar uma mudança radical em suas atitudes. Ele permaneceu preso às suas próprias inseguranças, ao ciúme e à busca da aprovação humana em detrimento da aprovação divina. Que a sua experiência seja um espelho para a tua própria jornada, um lembrete de que o arrependimento não é apenas uma emoção, mas uma decisão contínua de voltar-se para Deus, abandonando as obras da carne e abraçando a retidão que vem pela fé. Que o lamento de Davi por Saul e Jonatas, registrado nas Escrituras, te toque a alma, revelando a complexidade das relações humanas e a dor que se estende mesmo àqueles que foram nossos adversários. Não há júbilo na queda, mas sim um reconhecimento da tragédia humana e da dor que ela acarreta. Davi, em sua profunda compaixão, expressa a dor da perda, honrando a memória de um rei que, apesar de seus erros, havia sido ungido de Deus.
Isso nos ensina a olhar além das falhas e a reconhecer a dignidade humana em cada ser, mesmo quando somos feridos. Observa como a história de Saul e a subsequente ascensão de Davi nos revelam a promessa de um reino eterno que não seria abalado pela desobediência humana. A transição de um rei escolhido pelos homens para um rei escolhido por Deus prefigura a vinda do Cristo, o Rei perfeito, cujo trono é eterno e cujo reino não terá fim. A cada passo desta narrativa pungente, tu és levado a discernir os contornos do plano maior de Deus para a humanidade, um plano de redenção e restauração que culmina na cruz e na ressurreição. Continua a meditar sobre estas verdades eternas, permitindo que elas moldem tua compreensão da soberania de Deus, da fragilidade humana e da magnificência de sua graça. Que a história de Saul, com toda a sua dor e humilhação, te inspire a buscar uma vida de obediência inabalável e de confiança plena na providência divina, para que possas viver sob a sombra do Altíssimo, sempre consciente de que o Senhor te sustenta e te guia em todos os teus caminhos. Se esta reflexão tocou o teu coração, deixa o teu like e considera inscrever-te para mais meditações como esta.